Pois bem, pessoal, vamos a mais questões. Questão da Agência Nacional de Águas de 2006. A organização da documentação pública visa a racionalização do fluxo documental, tornando-se instrumento de eficácia administrativa ao garantir maior agilidade e segurança no gerenciamento e na recuperação das informações, o que contribui para a modernização da própria administração pública do país. Dessa forma, favorece também o cidadão que tem no acesso a documentos e informações um meio de buscar a garantia dos seus direitos. Essa questão está certa ou errada? Está correta, no sentido de que a documentação pública devidamente organizada agiliza a tomada de decisões da administração pública, traz procedimentos de eficiência e de eficácia aplicados à gestão pública. Então, os problemas são resolvidos de forma mais rápida, as decisões são tomadas com mais propriedade. E também a questão do cidadão que tem nos documentos material para garantia dos seus direitos. Eles podem utilizar os documentos como fonte de direitos, como se fosse assim um exercício da cidadania. Questão correta. A questão seguinte diz o seguinte: a organicidade, o que, com base na análise do organismo produtor de documentos de arquivo, visa estabelecer categorias genéricas, conforme as funções, atividades ou estruturas administrativas do organismo produtor do arquivo, em que deverão ser distribuídos os documentos. Assim, só não esclarece sobre as funções e atividades do produtor, mas também sobre as ligações entre os documentos. Questão certa ou errada? A questão está errada. Em que sentido? A organicidade não visa estabelecer categorias genéricas para os documentos. Ela apenas se atém a estabelecer, a mostrar as relações que os documentos têm com o conjunto ao qual eles pertencem, e essa relação orgânica, como chamamos, que os documentos têm com o conjunto ao qual eles pertencem, vão refletir as funções, as atividades e a estrutura da instituição. Então, nesse sentido, essa questão de estabelecimento de categorias genéricas para os documentos não é de competência da organicidade. Mais questões aí, agora da Prefeitura de Vila Velha, no Espírito Santo, em 2008. É objetivo da gestão de documentos assegurar a disponibilidade dos documentos essenciais em situações de crise ou emergência. Questão certa ou errada? Questão correta. É objetivo, não está dizendo que é o único objetivo. Isso é um dos objetivos. É objetivo da gestão disponibilizar os documentos em situação de crise e emergência? Sim, eu diria até quase que principalmente, porque numa situação de crise, de emergência, em que você tem que tomar as decisões de forma segura e rápida, você tem que se apoiar nos documentos. E a gestão sendo bem feita, você tem à sua disposição os documentos para deliberar de uma forma rápida e eficiente, resolvendo a questão. O item seguinte vai trazer o seguinte enunciado: os procedimentos e técnicas adotados na idade corrente são da alçada da gestão de documentos, enquanto aqueles adotados na idade intermediária são de responsabilidade da arquivística integrada. Questão certa ou errada? A questão está errada. Entendam que técnicas adotadas pela gestão vão perpassar sempre as fases corrente e intermediária.
Não tem como relacionar a questão da arquivística integrada. A arquivística integrada é uma corrente arquivística que defende uma maior participação, uma participação mais efetiva do arquivista na gestão de documentos, com a participação dele desde o momento que o documento é produzido e recebido, o que na prática a gente não verifica nas instituições. Mas eu não vou entrar muito no âmbito dessa questão, porque não é de competência da matéria de vocês. Então, os procedimentos e técnicas adotados na idade corrente e intermediária, os dois são da alçada da gestão de documentos. A outra questão diz que a gestão do correio e das telecomunicações é um dos componentes da gestão de documentos. A questão está certa ou errada? A questão está correta. Correio é da alçada da gestão no sentido que os documentos chegam nas instituições pelo correio, muitas vezes. Então, a gestão está tratando dos correios também. E a questão das telecomunicações também é da alçada da gestão, no sentido que de que há empresas que gravam ligações e usam isso como fonte de prova para a realização de suas atividades ou utilização em questões legais também. Então, as telecomunicações também são da alçada da gestão, no sentido que os documentos não precisam necessariamente estarem presos, atrelados a um suporte material, no sentido de ser o papel. Outros suportes materiais de gêneros diferentes também podem abarcar informações que vão se configurar em documentos utilizados pelas instituições. Vamos tratar agora de um tópico muito importante na gestão de documentos, que é a questão da indexação. Indexação tem a ver com o acervo, conjunto de documentos, tem a ver com busca de informação. E consiste em que a indexação? É o processo pelo qual relacionam-se descritores e palavras-chave que permitam a recuperação da informação. Como é que é isso, professor? Indexar nada mais é do que você nomear o documento, batizar o documento. Com o quê? Com o assunto do qual ele trata. A indexação consiste em você dizer o assunto principal daquele documento e indexá-lo por aquele termo. Porque é por aquele termo, o que a gente chama palavra-chave ou descritor, é por esse termo que o seu usuário vai buscar a informação e vai recuperá-la dentro de um sistema de informação. Então, a indexação consiste em dar um termo, dar um assunto para o documento, assunto este que é o termo que vai ser utilizado na busca e recuperação dessa informação. Com relação às operações de arquivamento, nós temos que considerar o seguinte: as operações de arquivamento, elas possibilitam uma utilização otimizada dos documentos pelo usuário. Nelas, contamos com a precisão. O que é precisão? É você recuperar exatamente o que você está buscando. E há que se realizar a inspeção em determinados aspectos dessas operações de arquivamento, dentre os quais vale destacar a classificação. Muita atenção com essa etapa, porque classificar consiste em determinação da entrada e das referências, ou seja, interpretação dos documentos. Quando eu falo determinação das entradas e das referências, ou seja, interpretar os documentos, eu estou falando de indexar, dar o assunto ao documento. Observação. Na classificação, eu também ordeno os documentos de acordo com 3 critérios: alfabético, numérico e alfanumérico. E eu chamo essa ordenação de arranjo nos arquivos correntes. Então, relacionem o seguinte: classificação, relacionem a um sinônimo: arranjo nos arquivos correntes.
Quando eu classifico, eu faço duas operações simultâneas. Eu indexo e ordeno. Ordeno de acordo com o critério alfabético, numérico ou alfanumérico. Vale dizer que eu adoto somente um critério de classificação. Ou seja, ou eu ordeno alfabeticamente, ou ordeno numericamente, ou ordeno alfanumericamente. Nesse sentido, eu estou arranjando a minha documentação física e tem que ser de uma forma só, sob um critério só. Claro, as formas de recuperar a informação podem ser várias. Então, classificação é sob um critério só. A recuperação é que eu posso adotar mais de um critério para recuperar a informação. Fica a dica para vocês. E com relação a esse termo arranjo nos arquivos correntes, vocês podem observar, anotar, gravar, que o arranjo nos arquivos correntes, ele é funcional, ou seja, o arranjo nos arquivos correntes é baseado no assunto, na função que o documento exerce em virtude do assunto. Então, lembrem-se que arranjo em arquivos correntes é funcional. Fica a dica, porque quando nós chegarmos na parte de arquivo permanente, vocês vão ver que o arranjo é de outra forma e tem outra denominação. Com relação à codificação, há que se verificar isso na ordenação dos documentos, nas operações de arquivamento, porque a codificação atribui símbolos para representar os documentos. Isso facilita o arquivamento e a localização dos mesmos. A ordenação também tem que ser verificada, no sentido de que a ordenação vai agilizar o arquivamento e racionalizar, ou seja, simplificar o trabalho. E verificar também a guarda de documentos, se está sendo feita de forma correta. Ou seja, é o arquivamento propriamente dito. Vamos a umas questões aí. O objetivo básico da atividade de classificação é agilizar a consulta aos documentos. A adoção de um ou mais critérios de classificação para uma série documental possibilita a localização dos documentos, sem a necessidade de consultar a dezenas ou centenas de outros. Os critérios mais utilizados são o temático, o alfabético, o cronológico e o numérico. Questão certa ou errada? Questão está errada. Falei ainda agora. Classificação é sob um critério só. Formas de recuperação é que podem ser diferenciadas, pode-se adotar mais de uma, mas para classificar, adota-se somente um critério. E ali ele está dizendo que os critérios mais utilizados são temático, alfabético, cronológico e numérico. O temático, ele já é alfabético, e o cronológico já é uma forma de critério numérico. Então, os critérios mais adotados são alfabético e numérico e o alfanumérico. Podem ser 3, mas o alfanumérico não é muito adotado, não. É mais alfabético e numérico. Não tinha que estar esse temático e esse cronológico aí na história. A questão está errada. 91. Outro significado do termo classificação, muito utilizado na prática arquivística, diz respeito à atribuição de graus de sigilo a documentos e ou informações. Atividade que, no âmbito dos arquivos públicos, é regulamentada em legislação específica. Questão certa ou errada? A questão está correta. Classificação, saindo um pouco do aspecto de indexação e ordenação dos documentos, também é um termo utilizado para atribuir graus de sigilo aos documentos. Ou seja, os documentos sigilosos podem ter 4 graus de classificação: reservado, confidencial, secreto e ultrasecreto. E esse termo classificação é usado também para graus de sigilo. E isso é regulamentado em legislação específica. Leia-se o Decreto 4553 de 2002. A questão está correta.